Graça e paz, meus irmãos. Voltei aqui para mais uma live rapidinha. Eu quero analisar com vocês o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 39. Vamos estar lendo aqui, depois a gente vai estar fazendo a aplicação, tá, desse texto. Se você não está entendendo porque eu estou fazendo essa live, você pode voltar na live anterior, você vai entender o porquê que a gente vai estar fazendo algumas lives de estudo aqui para frente. É por causa da necessidade de compartilhar conhecimentos bíblicos, tá, irmãos? Porque eu estou vendo que a igreja ela está com muita falta de ensinamentos bíblicos, né? Eu estou vendo aí pelo Facebook, as pessoas estão compartilhando muita distorção da palavra e isso é muito preocupante. Então, se as pessoas usam as redes sociais para compartilhar a mentira, eu quero, com a ajuda do Eterno, estar usando as redes sociais para estar compartilhando a palavra do Senhor de maneira séria, tá? Maneira séria, analisada, né? Aplicada dentro do contexto original, dentro do contexto do que aconteceu e também usando as línguas originais, tudo para não estar trazendo ensinamento de maneira distorcida para os amados, tá? Você que tem a Bíblia, acompanha comigo aí. O título você já viu do vídeo aí, né? Jesus mandou examinar as Escrituras para ter vida eterna, ou seja, para ser salvo. Será que foi isso realmente que Jesus falou, né? Eu já falei para vocês no vídeo anterior, você pode voltar depois aí na outra live, você vai ver que eu falei sobre esse ponto. É porque eu vejo muitas pessoas falando isso no altar, nos púlpitos, né? E não foi um só não, eu já vi muitos e muitos, então eu quero estar aqui trazendo o que realmente a Bíblia diz nesse ponto, né? Porque o importante é o que a Bíblia diz, não é o que nós achamos, não é verdade? Eu vou estar lendo que a partir do versículo 39 diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, crerias em mim, porque de mim as Escrituras, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha só, então, nós vamos ver que Jesus, ele está aqui neste momento, tendo aqui uma conversa com os escribas e com os fariseus, né? A gente vai ver que esses homens que estudavam a Torá, que estudavam a Bíblia, mas eles não acreditavam em Jesus. Eles perseguiam Jesus, né? Então Jesus ele vai olhar para esse povo, os escribas, os fariseus, os religiosos da sua época, e ele diz o que para eles? Ó, vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nela a vida eterna, só que elas testificam de mim, tá? Elas falam de mim. O que Moisés escreveu, ele escreveu ao meu respeito, mas vocês não estão crendo em Moisés. Por quê? Porque em vocês não tem o amor de Deus, né? Vocês têm preocupação de receber glória um do outro, reconhecimento um do outro, né? Vocês têm a preocupação de receberem aplauso dos homens. É isso que Jesus está falando, né? Vocês, enquanto se preocupam em receber um dos outros a glória, como está no versículo 94, né? Como podeis vós crer, recebendo honras um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, eles ficavam preocupados em estudar as Escrituras, ter conhecimento, mas quando manifestou aquele a quem as Escrituras predisse que viria, eles não creram, né? Eles o desprezaram,
o perseguiram. A gente vai ver que em todos os lugares que Jesus fazia as reuniões, ele pregava, ele ensinava, eles estavam ali, mas estavam ali para procurar algum defeito, para perseguir Jesus, né? Mas eles não acreditavam. Então Jesus ele vai repreendê-los. Por quê? Porque eles eram um pessoal que estudavam muito, conheciam as Escrituras. Eu falei na live passada, no vídeo passado, que Jesus até elogiou a teologia deles. Eu vou abrir um parênteses aqui para uma coisa, né? Eu já vi muita gente, os hipócritas, ele fala, né? Eles falam, os hipócritas, os fariseus, deixa de ser fariseu, deixa de ser hipócrita, deixa de ser hipócrita, seu fariseu, irmão, e desce a lenha no fariseu. Só que tem muita gente aí que perde para os fariseus, porque pelo menos a teologia dos fariseus era boa, tá? Eles eram hipócritas, não criam em Jesus, mas dentro do contexto judaico da Torá, da Taná, eles tinham muito bom conhecimento. Aí você fala, não, mas Jesus repreendeu eles pela interpretação da lei. Não, Jesus repreendeu eles, irmãos, devido ao valor que eles davam às tradições orais, né? Ao Talmud e muitas obras rabínicas que tinha já no tempo de Jesus, as tradições orais. Eles valorizavam muito as tradições orais, né? Aquilo que os rabinos escreveram, a teologia dos rabinos. Os rabinos, eles tinham, tem vários documentos judaicos que os judeus usam para a sua teologia. Ele tem lá o Zohar, Midrash, tem o Talmud e muitos outros lá que eu nem sei, né? Que eu não sei. Mas só para vocês verem. Então, além do Taná, que era o Antigo Testamento, a Torá, o Profeta e os Salmos, eles também usavam Talmud, Midrash, eles também tinham outras fontes de estudo. E é nesse contexto que muitas das vezes eles apegavam as tradições teológicas que eles tinham, né? E quando eles abraçavam a tradição teológica, eles vinham muitas das vezes desprezar as próprias escrituras. Por isso que Jesus um dia falou sobre o negócio lá deles dar dinheiro no templo e não cuidar do pai com a mãe. Ele fala, olha, está escrito que é para honrar pai e mãe, mas por causa da tradição, vós invalidais a palavra de Deus. Então eles tinham um problema que era honrar demais a tradição. E para nós também isso daí é bem complicado, porque tem gente que gosta de honrar a tradição, que carrega, né? Mesmo que fira princípios bíblicos, para eles não importa. O importante é honrar a tradição. Isso é perigoso, tá, irmãos? Tome cuidado. Honre a tradição até quando a tradição não ferir princípios bíblicos. A partir do momento que a sua tradição, da sua igreja, ferir um princípio bíblico, você não tem obrigação de ficar honrando esse tipo de tradição. Então está aqui Jesus falando que mas a teologia em si da Torá era boa. Agora, a interpretação dos mandamentos orais, das tradições orais que eles tinham, aí era o problema. Então Jesus muitas das vezes repreende eles por causa da tradição oral que eles recebiam, né? Por causa do Talmud, do Midrash, do Zohar, sei lá quantos material eles têm mais lá, que é os seus materiais teológicos. Eles honravam esse material de uma forma que desprezavam as escrituras, tá certo? Porém, dentro da teologia escriturística, o que eles aprendiam dentro da Torá, o ensinamento era certo, tá? Quando eles aplicavam só a teologia bíblica do seu tempo, o próprio Jesus falou assim, olha, tudo que ele vos disser, tudo que os escribas fariseus ensinar vocês, vocês obedeçam, porque a teologia deles dentro da Torá é boa, né? Só toma cuidado com as tradições deles, né? Que cobram demais. Tem hora que eles honram mais a tradição do que a palavra. Mas em si a teologia deles era boa, melhor do que de muitos pregadores de hoje, né? Que a teologia é péssima, é complicado isso. Então vamos lá, voltando aqui. Então Jesus, irmãos, ele fala que eles estudavam bem, que eles tinham conhecimento, porém, quando eles analisaram e viram que as profecias, tudo que eles ensinaram, tudo que Moisés escreveu realmente apontava para Cristo, eles não quiseram acreditar. Eles desprezaram, porque tem um problema. Tem muita gente que tem o mesmo problema dos fariseus, tá? A Bíblia é boa para ele até quando apoia, ele acha na sua mente, né? Até quando não ofende a sua consciência, o teu jeito de andar, de viver, né? A partir do momento que a Bíblia afeta
o seu comportamento, muita gente não gosta, porque tem muita gente que tem seus bezerrinhos de ouro na vida e não querem desfazer dos seus bezerrinhos de ouro, tá certo? Então quando algum pregador, um pastor fala do pecadinho de estimação deles, o bezerrinho de ouro que eles carregam, eles não gostam, até saem da igreja, mudam de ministério, enfim, acontece muitas coisas aí, ou vai falar mal do pastor, do pregador nas redes sociais depois, porque não gostou da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus para eles é só quando convém, quando confronta eles não aceitam, né? Quando vai de frente com a sua ideologia, com aquilo que eles pensam que é, eles acabam ficando revoltados, não entendem, ainda saem falando mal. E é complicado isso, né? Então os fariseus estavam com esse problema. Eles estudaram, analisaram, só que quando viram que as escrituras realmente apontou de Jesus, eles não acreditaram em Jesus. Tá? Eles desprezaram Jesus. Eles não aceitaram o Senhor como Messias deles, né? Então eles vieram a persegui-lo, a tentar catar ele sempre algum erro. A gente vai ver que ele sempre levantava algumas questões ali para tentar catar Jesus em alguma palavra. Por quê? Porque eles não acreditavam no Mashiach, né? No Mashiach dos judeus, né? No Yeshua HaMashiach, que para os judeus, né, Jesus seria o Messias para eles. Então, eles não acreditaram em Jesus Cristo. E Jesus então agora vai dar uma prensa neles, vai dizer, vocês estudam tantas escrituras, vocês pensam que por ter conhecimento bíblico, teológico, vocês têm vida eterna. Não, elas testificam de mim, vocês me desprezam. A Torá que vocês leem, a lei de Moisés que vocês tanto honram, fala a meu respeito, só que vocês não crêem nela. Se não crê nela, como vai crer nas minhas palavras? Né? A gente vê que ele vai falar isso no versículo 47. Se vocês não crêem nas próprias escrituras que vocês examinam, se vocês não crêem nas próprias escrituras que vocês escutam, que vocês estudam, que vocês pregam, que vocês examinam, se vocês não crêem, vai crer na minha palavra? Vocês estudam muito, vocês analisam demais e pensam que são salvos por causa disso. Não, não, não. Se vocês acreditassem nela de verdade, vocês acreditariam em mim, né? Vocês acreditariam que elas testificam de mim. Então vocês iriam crer nas minhas palavras, vocês se arrepender dos vossos pecados, eu perdoaria vocês e vocês então sim receberiam a vida eterna. Porém vocês não vão ter vida eterna, porque por mais que vocês estudam, vocês continuam me desprezando, vocês continuam não crendo que eu vim do Pai e que a lei de Moisés também testifica de mim e que foi sobre eu que Moisés escreveu. Tá? Então o estudo para vocês não está servindo de nada. É isso que Jesus falou. O estudo, a sabedoria que vocês têm não está servindo para nada. Por quê? Porque vocês sabem muito, mas não obedecem, não creem no que vocês estudam, no que vocês ensinam. Não é nada diferente de nós, né? Muitas das vezes, né, irmão? Aprendemos muito, sabemos algumas coisas, né? Não vou dizer que todo mundo sabe de tudo. A gente vê, mas muitas das vezes, na hora de viver realmente, de crer, a gente não consegue. Isso é complicado, não é verdade? Então Jesus criticou a teologia dos fariseus, que tinham muito conhecimento, mas não acreditavam no que estudavam, né? Ou porque o estudo na realidade ali é porque o estudo e a interpretação verdadeira batia de frente com aquilo que eles não queriam acreditar que era em Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus ela está aqui para nós, para nos edificar, para nos instruir, e nós temos que estudá-la e aprender dela, não é? Ela agradando nós ou não. Tá certo? Paulo vai falar que a repreensão de Deus muitas vezes traz a tristeza, né? No primeiro momento. Existe a verdade, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que Jesus ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade, um grande sábio judeu, é um rabino judeu muito sábio, eu não lembro o nome dele agora, ele dizia que a verdade tem 3 fases. A verdade, primeiramente, ela é ridicularizada. Segundo ponto, a verdade ela é atacada, e depois o terceiro ponto, a verdade é crida, né? Então ela é ridicularizada, atacada e depois ela é crida. Então é assim a palavra de Deus. A primeira vez você pode ridicularizá-la, depois você não vai contentar, você vai atacar a verdade que você ouviu, você não vai aceitar, você vai começar a atacar, mas vai chegar um ponto que você não vai aguentar, porque nada prevalece contra a verdade. A verdade sempre vai
prevalecer. E você vai ter que um dia dar o braço a torcer e dizer, não, a verdade é essa mesmo, não tem como eu fugir. Então, esses são as três manifestações de interpretação sobre verdade de alguns sábios. Ela é chacoteada, rida, desacreditada, depois ela é fortemente atacada, porém ela depois vai ser crida. Então, meus irmãos, a verdade sempre vai nos chocar, tá? Ela sempre vai nos chocar. A gente pode não acreditar, depois a gente vai ficar nervoso com ela, mas a gente vai ver que a verdade sempre prevalece, a gente tem que dar o braço a torcer, tá bom? Então, eu quero dizer isso para os irmãos. Então nós estamos vendo aqui que Jesus não mandou ninguém examinar as escrituras para ser salvo, tá? Jesus falou, se for para examinar as escrituras, vocês têm que crer que elas testificam de mim, que elas falam de mim, da minha obra, do meu ministério, da minha morte, da minha ressurreição, dos meus planos para a sua vida. Se você crê nisso, aí sim, as escrituras vai ter um valor tremendo para vocês. Mas se vocês lerem as escrituras, mas não crer e não aplicar ela nas vossas vidas, ter conhecimento não vai ser de nenhuma valia, tá bom, meus irmãos? Então Jesus não mandou ninguém ler as escrituras para ser salvo. Mas Jesus sim, a Bíblia manda assim, você examinar as escrituras, ler as escrituras, examinar elas, meditar nelas, porém é para você crer nelas, tá? No que está escrito, no que está revelado, no que foi iluminado pelo Espírito do Eterno. Então você abrace ela, mesmo que você aparentemente pode ser que não acredite ou ela te afronte, mas ela é a verdade. Então, quando você se render a isso, você vai se lançar nos braços de Deus, porque a palavra de Deus é a manifestação do próprio Deus, tá, irmão? Jesus, ele é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre os homens. Então, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus é a verdade que prevalece. A Bíblia diz que exaltaste acima de tudo a tua palavra. Está lá em Salmos. Então não existe nada mais exaltado sobre a terra do que a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo, a palavra, como diz alguns rabinos judeus, né, nazarenos, a Torá viva que se fez carne e habitou entre os homens. Então, irmãos, leia a palavra, estude a palavra, mas creia nela, tá? Viva ela, creia que ela é aquilo que a bússola, como diz no vídeo passado, o mapa, aquilo que te dá a direção. Creia que ela é a fonte para a sua vida e também para a sua existência. Quando você lê a palavra de Deus com esta visão, aí sim o teu conhecimento vai ter valor, tá certo? Vai ter todo valor na realidade. Mas se você não crê nas escrituras, se ela não adaptar com você, os seus estudos não vai te servir de coisa nenhuma. Então Jesus repreendeu os escribas e os fariseus, porque eles tinham muito estudo, tinham boa teologia, mas não acreditavam que as escrituras apontavam para Cristo. E quando eles olharam para Cristo, desprezaram, rejeitaram e não quiseram. Jesus falou, se o conhecimento de vocês então não está servindo para nada. Então vocês examinam as escrituras, leem as escrituras, pensam que são salvos por causa disso, mas não creem em mim. Porém, Moisés escreveu ela sobre o meu respeito, foi sobre mim que ele escreveu, mas vocês não crêem, então não está adiantando de nada o conhecimento. Então, irmão, leia a palavra de Deus sim, leia, entenda e aprenda, mas nunca pense que as pessoas vão ser salvas por examinar as escrituras. Não, se não examinar e não crer e não viver, não vai adiantar nada, né? Se examinar e não ter uma prática na sua vida, né, não vai adiantar nada. Então Jesus falou, se vocês não crêem no que vocês leem, os estudos de vocês não têm nenhum proveito, tá certo? Então Deus abençoe a todos. Até aí o próximo vídeo, até a próxima live aí, se Deus quiser. Até eu vou estar subindo esse vídeo para o meu canal, tá? A gente vai ser o primeiro vídeo de uma série de estudo que eu estou realizando, tá, irmãos? E os vídeos que estão lá, eu já falei no outro vídeo. Eu vou só reforçar de novo aqui, ó. A gente vai estar usando como base para os vídeos de estudo lá no canal o The Greek New Testament, Novo Testamento em grego, tá? Isso aqui é grego mesmo, ó. Grego, vocês vão catar aí, deixa eu ver, grego, tá certo? E também nós vamos estar usando a Peshitta aramaica, esse aqui já é o aramaico,
Vamos ver se dá para vocês verem alguma coisa aí. Não sei se vocês conseguiram ver, mas tá vendo? Aramaico, a Peshitta aramaica, e ela é bilíngue, tá? Ela tem tanto o aramaico como o português também. Eu vou estar usando ela por quê? Porque muitos erros de tradução da língua portuguesa a gente só consegue corrigir pela tradução do aramaico, tá, irmãos? Se a gente tentar corrigir alguns erros de interpretação do Novo Testamento pelo códice grego, a gente não consegue, porque a maioria dos manuscritos gregos que foram reescritos tiveram alguns erros aí quando foram escritos, tá? Porém, a palavra de Deus